Mais uma aula do canal Mate 200. Trouxemos desta vez 3 exercícios relacionados à aula passada, que era exatamente a condição de alinhamento de 3 pontos. Vamos resolver esses 3 exercícios, que são exercícios de aplicação para compreendermos mais ou menos o que tratou a aula passada, relacionados à condição de alinhamento entre 3 pontos. O primeiro exercício diz o seguinte: calcule a ordenada y do ponto C, de tal forma que o ponto A de coordenadas xa, ya, o ponto B de coordenadas -3, 2 e o ponto C de coordenadas -1, y, pertençam à mesma reta e o ponto A pertence à origem comum dos eixos, ok? Então, para resolver este exercício, vamos olhar para os dados do exercício. Ou seja, o que é que o problema diz? Primeiro que temos que calcular o quê? Temos que calcular a ordenada YC. Queremos saber quem é a ordenada YC. Qual é o valor dessa ordenada YC? Mas para calcular este valor da ordenada YC, nós temos uma condição. A condição é que os pontos A, B e C pertencem à mesma reta. Ou seja, se os pontos A, B e C, o ponto A, o ponto B e o ponto C devem pertencer à mesma reta. Vamos chamar de reta R. Deve pertencer à mesma reta. Tá? Então, esta é uma das condições. E ainda o ponto A deve pertencer à origem comum dos eixos. Ou seja, o ponto A deve pertencer à origem comum dos eixos. Ok? Então vamos agora desmistificar essas duas informações que temos. Vamos desmistificar essas duas informações que temos. Ok, o ponto A, B e C pertencem à mesma reta. Se pertencem à mesma reta, então são colineares. Ou seja, estão na mesma linha, são colineares. Então, se são colineares, nós vimos a condição de que o determinante formado pelos elementos destes pontos, formado por esses pontos, deve ser igual a zero. Se A, B e C pertencem à mesma reta, então isto aqui é válido, ou seja, o determinante formado pelas coordenadas destes pontos deve ser nulo. Então, isto traduz-se no seguinte: o ponto A tem coordenadas xa, ya, e acrescentamos 1, a unidade no caso, e o ponto B tem coordenadas -3, 2, acrescentamos também a unidade. O ponto C tem a coordenada -1, yc, e acrescentamos também a unidade. E isto aqui deve ser igual a zero. Ok? Estamos a desmistificar essa condição aqui. A primeira condição, que os pontos A, B e C pertençam à mesma reta. Então, se pertencem à mesma reta, deve-se cumprir que o determinante formado pelas coordenadas destes pontos A, B e C seja nulo. E temos a outra condição, é que o ponto A pertence à origem. Pertence à origem. Se nós temos o eixo Y, temos aqui o eixo X, temos aqui o nosso sistema cartesiano, Y e X, a origem, esta origem do sistema cartesiano é um ponto O que tem a coordenada 0 e 0. Ok? Então significa, se o ponto A pertence à origem do sistema cartesiano, isso significa que o ponto A tem exatamente a coordenada 0 e 0. Daí que xa
vale zero, xa é igual a zero e ya de igual modo é igual a zero. E então vamos reescrever o nosso determinante. Assim, o determinante terá coordenadas 0 para xa, 0 para ya e a unidade, menos 3, 2 e a unidade, menos 1, yc e a unidade. Ok? Isso tudo aqui é igual a zero. Então, para acharmos o valor da ordenada yc, basta fazermos o quê? Basta resolvermos o determinante, né? Ou resolvemos essa equação, e para resolvermos essa equação, nós temos que resolver o determinante, temos que achar o valor do determinante, ok? Então, como vamos achar esse valor deste determinante? Já vimos nas aulas passadas que para achar o valor deste determinante basta primeiro fazer o quê? Acrescentar as duas primeiras colunas do lado direito. Então, a primeira coluna é 0, menos 3, menos 1. A segunda coluna é 0, 2 e yc. Então, vamos resolver isto. Esta é uma equação igual a zero. Resolvendo isto, temos que fazer o quê? Temos que multiplicar as diagonais principais, e subtrair pelo produto das diagonais secundárias. Então vamos lá, como ficaria isto? Temos 0 vezes 2 vezes 1 vai dar 0. 0 vezes 1 vezes menos 1 também vai dar 0. 1 vezes menos 3 vezes yc, teremos menos 3yc. Menos, agora para as diagonais secundárias, menos 1 vezes 2 vezes 1, menos 2. Yc vezes 1 vezes 0, 0. 1 vezes menos 3 vezes 0, 0. Isto igual a 0. Daqui o que é que vai resultar? Vai resultar em menos 3 yc mais 2 igual a 0. Logo, yc vai ser igual a menos 2 sobre menos 3, que é exatamente igual a 2 sobre 3. Ok? Assim sendo, encontramos o valor da ordenada yc, que significa que yc, esta ordenada yc, tem o valor de 2 terços. O valor de 2 terços. Ok? Está assim resolvido o primeiro exercício. Vamos para o segundo exercício. E o segundo exercício diz o seguinte: conhecendo-se os pontos A, conhecendo-se os pontos A de coordenada 2, 0 e B de coordenadas 0 e menos 3, determinar o ponto P. Vamos determinar o ponto P, né? Tem coordenadas x e y. Vamos saber quais são as coordenadas desse ponto P. Em que a reta AB interseta a bissetriz dos quadrantes ímpares. A reta AB interseta a bissetriz dos quadrantes ímpares. A reta, chamada de reta R, né? Reta AB, interseta a bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Vou chamar de S. A bissetriz também é uma reta. Vou chamar de S. Chamar de S. Ok?
interseta S, sendo S a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ok? Então, mas o que é uma bissetriz, exatamente? Uma bissetriz é uma semirreta interna de um ângulo traçado a partir do seu vértice e dividindo-o em dois ângulos congruentes. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um ângulo qualquer, tá? Eu tenho um ângulo qualquer, eu posso traçar uma reta ou uma semirreta a partir da origem desse ângulo, por formas a que essa semirreta traçada, que estamos a chamar de S, vai dividir este ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, este ângulo aqui é igual a este ângulo. Tá? Então, se isso acontecer, então S vai ser chamada de bissetriz, bissetriz do ângulo. Tá? Bissetriz. É chamado de bissetriz do ângulo. Então, o problema está a dizer que a reta AB interseta a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, qual é a bissetriz dos quadrantes ímpares? Vamos ver aqui. Um sistema cartesiano tem 4 quadrantes. Temos o primeiro quadrante, temos o segundo, temos o terceiro e temos o quarto quadrante. Ok? Então, a bissetriz, e sabemos que eles formam um ângulo de 90, que é 90 graus, que isso é um ângulo reto, 90 graus, que temos também um ângulo de 90 graus, quer dizer, também um ângulo de 90 graus, e também um ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, a bissetriz vai ser uma reta, ou vai ser uma semirreta, traçada a partir da origem, e que vai dividir este ângulo de 90 graus do primeiro quadrante em dois ângulos congruentes, ok? Quer dizer que aqui teremos um ângulo igual a este, ou seja, os ângulos serão todos de 45 graus. Mas a bissetriz que nós queremos é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, os quadrantes ímpares são o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Logo, aqui também temos uma bissetriz. Tá? Temos uma bissetriz. Então, esta reta, que que eu estou a chamar de reta S, é que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. E essa reta é conhecida, é já muito conhecida. É conhecida porque imaginem que os pontos aqui são iguais, né? Os pontos são iguais. Se nós temos aqui 1 para x, será 1 para y. Né? 1 para x será 1 para y. 2 para x será também 2 para y. 3 para x será 3 para y. Ok? Logo, a reta com esse comportamento já é conhecida. A equação da reta com esse comportamento já é conhecida. Ou seja, nós estamos diante de uma equação na forma y igual a x. Okay? E repare que se x for 1, y vai ser 1. Se x for 2, y vai ser 2. Então, estamos diante da equação y igual a x. Então, y igual a x é exatamente a bissetriz dos quadrantes ímpares. Okay? É esta que nós precisamos. A bissetriz dos quadrantes ímpares. Okay? Repito, bissetriz é a semirreta interna de um ângulo traçada a partir do seu vértice e dividindo-o em dois ângulos congruentes. Ok? Então, verifiquem agora. Nós temos dois pontos, o ponto A e o ponto B, e precisamos determinar o ponto P, mas sabemos que o ponto P interseta, é o ponto de interseção, ponto P é o ponto de interseção da reta formada pelos pontos A e B e a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é S, que é exatamente essa reta. Ok? Logo, o ponto P vai ser um ponto que terá coordenadas x e x.
já que x é igual a y, então terá coordenadas x e x. Poderíamos escrever também ponto P é um ponto com coordenadas y e y, né? Daria no mesmo. Então, ponto P é um ponto com coordenadas x e x. Ok? Bora lá, então. Continuando. Para que três pontos estejam alinhados, já que o ponto P é um ponto com coordenadas x e x, né? É um ponto aqui com coordenadas x e x. Para que os pontos estejam alinhados, é necessário que se cumpre a condição que nós já vimos de alinhamento de três pontos. Então, esta condição diz que o determinante deve ser igual a zero. Logo, o que nós vamos ter é os pontos A. Ponto A tem coordenadas 2 e 0, depois acrescentamos a unidade. O ponto B tem coordenadas 0 e menos 3, 0 e menos 3, e a unidade. E o ponto P, que tem coordenadas x e x, no caso, e a unidade. Repito, poderíamos colocar y e y, né? O ponto P tem coordenadas x e x e a unidade. Logo, este determinante tem que ser igual a zero, tá? Tem que ser nulo, para que então os três pontos A, B e P estejam alinhados. Okay? Então, para resolver este determinante, basta acrescentar as duas primeiras colunas, lado direito. Logo, isto tem que ser igual a zero. E resolvemos, né? Multiplicarmos as diagonais principais. Vamos ter 2 vezes menos 3 vezes 1, vai ser menos 6. 0 vezes 1 vezes x vai ser 0. 1 vezes 0 vezes x vai ser 0. E as diagonais secundárias, x vezes menos 3 vezes 1 vai ser menos 3x. Menos 3x. X vezes 1 vezes 2 vai ser 2x. 1 vezes 0 vezes 0 vai ser 0. Logo, aqui vamos ter menos 6, menos, aqui teremos menos 3 mais 2x, nós temos menos x igual a 0. Logo, o que é que vamos ter aqui? Vamos ter 6 mais x igual a 0. Isso se e somente se x for igual a 6. Então, temos o resultado é x igual a 6. Então, se o resultado é x igual a 6, significa que o nosso ponto P terá coordenadas 6 e 6. Logo, temos o ponto A com coordenadas 2 e 0, o ponto B com coordenadas 0 e menos 3 e o ponto P com coordenadas 6 e 6. Tá? E esses três pontos A, B e P estão na mesma linha. Os três pontos estão alinhados. Ok? Vamos para um terceiro exemplo. O exemplo diz o seguinte: se os pontos 1, vou chamar aqui de A, 1 e 0, e B, 0 e 1, e ainda um ponto P de coordenadas M e N do plano cartesiano XY estão sobre uma mesma reta, então uma destas afirmações são verdadeiras, ou seja, a linha A, B, C e D, C, D e E, uma delas é verdadeira. Qual delas é verdadeira? M na razão n igual a 1, M mais n igual a 1, M menos n igual a 1, M igual a 2 vezes a 2 mais n, ou M mais n igual a 2. Vamos verificar isso.
Para verificarmos isso, basta sabermos a condição de alinhamento entre três pontos, ok? Temos três pontos. Ponto A, 1, 0. Ponto B, 0 e 1. 0 e 1. E o ponto C, ou P, no caso, chamado ponto P, M e N, ok? Vamos ver. Pela condição de alinhamento de três pontos, o determinante formado pelos elementos ou pelas coordenadas destes pontos deve ser nulo. Se deve ser nulo, logo o determinante vai ser formado por 1, 0 e a unidade. 1, 0 são os elementos, as coordenadas do ponto A. 0 e 1 que são as coordenadas do ponto B e a unidade. E de seguida M, N e 1, as coordenadas do ponto P, deve ser igual a 0. Ok? Então, para resolver este determinante, basta, repito, acrescentarmos as duas primeiras colunas do lado direito. 1, 0 e M, a primeira coluna. 0, 1 e N, a segunda coluna. E multiplicarmos as diagonais principais. As diagonais principais. Uma vezes 1, vezes 1, 1. 0 vezes 1 vezes M, 0. Uma vez 0 vezes N, 0. Para as diagonais principais. Depois subtraímos pelo produto das diagonais secundárias. Okay? M vezes 1 vezes 1, M. N vezes 1 vezes 1, N. Uma vezes 1 vezes 0 vezes 0, 0. Ok? E aqui temos 1 menos M mais N. Isso tudo igual a 0. Logo, isolando, teremos M menos M mais N será igual a menos 1. E multiplicando isto tudo por menos 1, vamos ter M mais N é igual a 1. Ok? M mais N é igual a 1. M mais N é igual a 1. Então, vamos voltar nas opções e vamos ver que a opção é correta. Então, nós temos aqui a linha B, M mais N é igual a 1. Então, a opção correta é a linha B. Ok?